O Dharma, incomparavelmente profundo e infinitamente sutil, é raramente encontrado, mesmo em centenas e milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo e compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Boa noite a todos, boa noite a todas. Rafael chegou, Maria Aurora, bonito nome, né? Maria Aurora, bonito nome. A Tiane aí. Olá novamente, Tiane Antunes, né, Tiane? Estamos aqui juntos, estamos criando o hábito de ficar juntos, né? Essa proposta de estar com vocês é uma proposta de desenvolver, apresentar a Agenda das Nações Unidas, transformando o nosso mundo, Agenda 2030, que é um agregado que vem de um processo de várias agendas internacionais para um mundo melhor, né? Agendas sociais, agendas políticas, agendas ambientais, agendas econômicas. Oi, Gendy. E aí coloquei nesse compromisso de apresentar essa Agenda 2030, que concluiria amanhã, mas como eu inseri outros assuntos, mesclando com os assuntos da agenda, nós vamos terminar, acredito que na terça-feira, na segunda ou na terça, né? E aí a gente termina esse bloco. Oi, Eliana, como é que você tá? Surpresa. Deixa eu cumprimentar as pessoas um pouquinho antes de começar. Edson, Gleiciane, Jardel, bem-vindos. Depois eu não vou poder ficar falando. Maria, tudo bem? Obrigada pela presença de vocês, embelezando essa nossa noite, né? Então, eu estou tentando apresentar essa agenda. Aí, esse bloco de palestras vai dar um tempo e depois eu posso retomar com outros assuntos. Então, esse foi um bloco intensivo, quase todas as noites, com exceção de 2 noites que eu não realizei na mesma sequência. E para poder concluir a apresentação dessa agenda importante, a Agenda das Nações Unidas, né? E para que vocês possam se entusiasmar, acessar e nessa agenda buscar pontos de identificação, que é o que nós falamos ontem, pontos de afinidade. Não sei onde que nós construímos em nós a insensibilidade para estabelecer pontos de sensibilidade. Empatia. As nossas empatias ficaram muito direcionadas a relacionamentos amorosos, né? Relacionamentos afetivos. Mas a empatia mais universal, a empatia mais, numa linha mais ideológica, né? Dentro de uma ideologia de ajudar as pessoas, de reduzir as desigualdades, de fazer o bem, de ser uma pessoa proativa e propositiva na sociedade, né? Isso daí, eu não sei quando é que isso desenvolve nas pessoas, em que momento na sua existência, na sua vida, esse fogo é aceso. Muito pelo contrário, esse fogo muitas vezes é apagado, quando a pessoa mostra o interesse de fazer bem a um grupo, a um coletivo. Os estímulos são muito baixos, né? Colegas, familiares, não, para com isso, isso é besteira, fique na sua, o que é isso? Né? Muitos baldes de água fria a gente acaba levando quando demonstra em nós alguma emoção mais solidária, uma emoção mais de entrega, né? Que foi nosso assunto de ontem, de entrega, de dedicação e de estabelecimento de afinidades. Eu acho que o estabelecimento de afinidades também é um treinamento, sabe? É um pouco esse esforço de olhar e encontrar pontos de encantamento. A existência é maravilhosa, né? Mas como é que eu vou me encantar por uma ação difícil, trabalhar com pessoas que estão marginalizadas, trabalhar com pessoas vulneráveis, ter uma militância política, uma militância ambiental? O que é essa militância
senão você usar a sua inteligência e tentar criar caminhos para resolver problemas que impactam a vida das pessoas, né? Esse olhar mais de ação. E percebo muitas vezes que a gente não tem esse olhar de ação. Esse olhar de ação nós encontramos muito nas religiões e que elas trabalham muito a questão da caridade. Estou fazendo algumas reflexões agora, literalmente ao vivo, que brota nesse momento falando com vocês. Quando começam a falar de caridade, ajudar as pessoas, os mais fragilizados, a gente começa a desenvolver em nós o sentido de caridade, de cuidado, de olhar para o outro. Mas às vezes a gente só fica nisso, numa linha muito mais assistencialista, né? Mas tem outros tipos de ideais, de perspectivas que fazem com que as pessoas escolham algumas carreiras, algumas profissões, pensando em ajudar as pessoas do seu sofrimento. Onde é que nasce na gente esses pontos de afinidade? Em cada um de vocês, a afinidade, além dos relacionamentos, afinidade por uma causa social. Onde surge isso? Onde surge isso? Geralmente em pessoas, em lideranças que você se identifica, né? Então, é uma pergunta de hoje, que inclusive eu estou fazendo também para mim mesma e ao mesmo tempo revisitando um pouco o caminho que a gente tem na nossa vida e que faz com que a gente crie uma perspectiva de pegar essa agenda das Nações Unidas, a 2030, 2030, e encontrar nela, como eu tenho dito muitas vezes aqui, um cardápio estimulante, um cardápio desafiador, que está basicamente voltado ao quê, né? A olhar a diversidade no planeta, a cuidar dessa diversidade, cuidar dessa biodiversidade, erradicar a pobreza, a miséria, que é um problema nosso também. Quer dizer, essas chamadas que essa agenda tá nos demandando, até que ponto me mobiliza, né? E por que não me mobiliza? Indiquei o tema de hoje no Facebook, a questão da tirar a pedra do caminho é enxergar a sua existência, né? Eu só tiro uma pedra do meu caminho se eu percebo que ela existe, né? Então, essa é uma chamada que nós vamos falar daqui a pouco, juntando com o assunto de hoje. O objetivo Vida na Água. Esse é o próximo objetivo de hoje, é o 14º objetivo. Vida na Água. É muito interessante. Tudo que a gente vem falando, se a gente tem um olhar superficial, você só vê a superfície da água, né? Embaixo dessa água, dentro, em sua profundidade, existe vida, muita vida, uma enorme biodiversidade. Uma enorme biodiversidade, né? E só vê essa diversidade por meio de conhecimento e por meio de mergulhos. Muitas pessoas praticam o mergulho, mas é uma prática que exige um certo investimento financeiro, então é para poucos, né? Já pensou nas escolas, quando a gente fala aquele primeiro objetivo, educação de qualidade, prática de mergulho com as crianças? Já pensaram? Por isso que a gente diz, né, que educação de qualidade não é só instrucional, não é só inserção de conteúdos, português, matemática, que são fundamentais, mas como é que eu faço a matemática do oceano? Como é que eu faço o português, uma redação sobre o meu mergulho no oceano naquele final de semana? Mas como é que uma escola pública pode levar as crianças para mergulhos profundos, passeios de barco? Em muitas escolas públicas hoje a gente tem essa oportunidade, outras não. Por que públicas? Antigamente as escolas públicas eram muito melhores que as escolas privadas. Depois vêm as escolas privadas e as escolas públicas ficaram extremamente prejudicadas em oportunidades. Hoje, como é que nós estamos vivendo a escola pública e a escola privada? Como é que está ocorrendo? Como é que é o ensino o trabalho nessas escolas? A grande diferença é o método pedagógico que se usa nessas escolas, né? Uma vez a gente trabalhou com escolas estaduais na questão da merenda escolar e o grande diferencial nessas escolas são os diretores e as diretoras.
Você observa, quando uma diretora tem um perfil diferenciado, todo o trabalho naquela escola é diferenciado. É assim, né? Por mais que você tenha todas as orientações do MEC, né? As normas curriculares, o professor ou a professora, o diretor e a diretora, eles têm uma forma de desenvolver o trabalho, né? Que permite, se essas crianças podem mergulhar de uma maneira muito mais profunda nos ensinamentos, nos estudos ou não. Mas em relação a esse objetivo Vida na Água, que é muito interessante a forma como ele foi redigido, é isso. Como é que eu identifico essa vida na água? Existe uma frase assim, a gente só conserva aquilo que conhece. Se você não conhece, você não conserva, você não protege. Para proteger, precisa conhecer. A mesma coisa, para tirar a pedra do caminho, as grandes ou as pequenas, né? Como falaram agora aqui no comentário, precisa conhecê-las. Não basta tirar as pedras do sapato e jogar longe. Elas voltam. Temos que conhecer aquelas pedras que estão na nossa vida, né? E olhar, pegar dessas pedras, construir coisas. Não jogar fora. Dar outras funções, outras finalidades para essas pedras, né? E esse objetivo Vida na Água, 14º, ele está escrito da seguinte forma, né? Olá, Vitor, surpresa. Rosiane, Luciene, nossa, que bom vê-los. Ei, Vitor. Vida na água, conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável, né? Os grandes problemas ambientais dos petroleiros, né, que deixam vazar o petróleo, o impacto que acontece no oceano é um impacto enorme, né? Por mais que você tenha ações mitigadoras, ações de controle, de intervenção, o impacto é muito grande. O lixo que a gente joga nos oceanos, quer dizer, pelos sistemas de esgoto maltratados, que a água vai direto para os oceanos, né? Os nossos palitinhos de que mistura o cafezinho, imagina, isso tudo está sendo repensado aqui, pelo menos no estado de São Paulo está, mas na secretaria onde eu trabalho ainda uso aquele plastiquinho que mistura o café, e eu tento guardar esses plásticos, né, essas colherinhas. Imagina, a gente usa essas colherinhas por quantos segundos? Aí joga fora, isso vai para onde, né? Então, rever um pouco isso. E quantas reportagens a gente vê de peixes mortos, cheios de coisa na barriguinha, tampinha de refrigerante, redes, tampas, plástico. Porque uma vez que o oceano fica se contaminando, os animais também têm dificuldade na sua alimentação, impacta o sistema de alimentação, né, nesse oceano. Então os animais comem o que aparece, tartarugas, né, comem coisas assim que você vê, dá uma grande tristeza. Então esse Vida na Água, nós precisamos conhecer para proteger. Toda a humanidade precisa conhecer para proteger, sendo que do mar é que vem os peixes, né, que nos alimentam. Como é que eu faço pesca? Eu não vou pescar na hora em que os peixes estão se procriando, né? Como é que eu uso de uma maneira sustentável esse alimento? Não tem jeito. Essa Agenda 2030, como tantas outras anteriores a essas que geraram essa daqui, todas chamam a gente para responsabilidade. Mas como é que eu vou ter a responsabilidade se eu não conheço? Eu não enxergo. A mesma coisa a pedra. Eu vou batendo na pedra até rachar a cabeça e morro. E não vejo que tem uma pedra no meu caminho, né? A gente não enxerga. Mas do que é feita essa pedra? Nós vamos falar sobre isso. Então, do que é feito o oceano? Né? O que constitui a água salgada? Que também é feita de mares e rios que desembocam no oceano. Essa toda a teia hídrica é fantástica. Nossa, só isso é um conteúdo maravilhoso para as crianças se maravilharem. Ah, mas as crianças hoje só estão em celular. Gente, vamos fazer joguinhos exploratórios do oceano. Né? Pedagogos, professores, psicólogos, desenvolvedores,
Como desvelar o mundo usando o celular, né? Usando os computadores, criando maquetes, né? Não tem essa coisa de 3D? Como é que eu faço um fundo do mar e a criança faz isso no laboratório na escola? Nossa, são tantas oportunidades. Nós não podemos nos calar. Temos que estimular. Por que fica esse marasmo? Os professores ficam por causa de salário, porque o salário... Com certeza, tem que mexer com a questão salarial, né? Mas uma coisa leva a outra, sabe? Uma coisa leva a outra. O desânimo não abre portais para melhoras de salário também. São questões do pluriverso, né? Nós somos a grande teia da vida. Se eu sou estimulado, eu desenvolvo um trabalho, eu apareço e oportunidades vêm. O que eu não posso é ficar me desculpando atrás de uma pedra, né? Que eu não vou por causa da pedra. Eu não vou... O que é a pedra na minha vida? Se não meu pessimismo, meu olhar de ignorância para as coisas, meu medo, né? Quais são as pedras que eu tenho? Então, esse objetivo 14, Vida na Água, diz assim: conservação e uso sustentável dos oceanos. Uso sustentável nesse sentido que a gente estava comentando, da alimentação, da extração até do sal. Quantas coisas que nós usamos o próprio oceano, né? Os seus recursos. Então, o objetivo 14, ele tem vários subobjetivos, né? Seriam metas que eles chamam. Aqui diz, até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos marinhos e a poluição por nutrientes, é o que a gente estava falando aqui. Até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da sua capacidade de resiliência e tomar medidas para a sua restauração, a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. Você vai exaurindo os recursos, ele perde a capacidade de responder. Resiliência, se não me engano, é uma expressão da física, né? Você puxa uma borracha, puxa, vai ver até onde ela aguenta, né? A capacidade de resiliência, aí você solta, ela volta à sua condição anterior. Só que existe uma questão importante no processo de resiliência nossa, né? A gente nunca volta à condição anterior. Quanto mais nós somos exigidos, a gente dá, aí nessa exigência a gente sempre dá um salto, a gente está cada vez mais flexível, mais aberto. Não é uma apologia ao esticar, ao forçar, mas é uma reflexão sobre a nossa capacidade de ampliar e flexibilizar, né? E aí vai, vários objetivos importantes, deixa eu pegar aqui, ó, essa é legal, até 2020 ele está dizendo aqui, nós já estamos em 2020, né? Efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e as práticas de pescas destrutivas, implementar planos de gestão com base científica para restaurar, olha só a linguagem que eles usam, para restaurar populações de peixes, viu gente? Não existe só população humana, tá? Populações de peixes, no menor tempo possível, pelo menos a níveis que possam produzir rendimento máximo sustentável, quer dizer, uso sustentável desses recursos. Aí vai, segue, né? É maravilhoso esse objetivo. Peço que vocês, nessa Páscoa, a Páscoa, né? Sexta-feira todo mundo comeu peixe, não foi? Os cristãos, especialmente, peixe. Da onde veio esse peixe? As condições de pesca desse peixe. Bacalhau, da onde veio o bacalhau? As condições de pesca desse bacalhau. Foram pescas sustentáveis? O que eu estou pondo na minha boca? Esse alimento que eu coloco em minha boca, esse alimento foi capturado como? Causas e condições dele. Eu estou alimentando tudo isso, gente. E aí segue, né?
proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. O que acontece? Grandes navios passam a rede próximo da costa do Brasil, especialmente no sul, no caso de São Paulo, na região lá do litoral sul, ou esses oceanos próximos de populações tradicionais, pegam todos os peixes com essas redes sofisticadas. E o pescador artesanal fica extremamente comprometido. Então, até isso, as políticas públicas estão olhando. Como é que eu mantenho o pescador artesanal tendo a qualidade de sua pesca, né, em detrimento do grande mercado de pesca que nós temos aí, né? Sem falar das pescas das baleias, de tudo isso que a gente testemunha. Então, essa agenda, ela busca regular, busca lembrar que precisa ter vida sustentável nos oceanos, né, nos mares e rios, né, recursos marinhos. Então, é isso, esse é o objetivo dessa noite, né? E esse tema da pedra no nosso caminho, eu estou fazendo um paralelo à Semana Santa, né? Ontem foi entrega para os cristãos a questão da crucificação, né? Da entrega para o amor, né? Por um caminho que a história conta dessa forma. E depois, hoje é um sábado de aleluia, né? E amanhã a pedra vai rolar, certo? No cristianismo existe a ressurreição, né? Então eu usei muito essa imagem inspiradora para dizer que pedras a gente deseja que rolem para que nós possamos viver em sabedoria aquilo que somos. Quais são essas pedras? Então é um convite a entender essas pedras, conhecer essas pedras, não evitar e nem simplesmente dinamitar essas pedras, né? Elas estão presentes na frente da gente, são todas as nossas dificuldades, todos os nossos obstáculos. E esses obstáculos são padrões mentais, forma de olhar as circunstâncias, forma de olhar de forma muito medrosa, negativa, insegura, culpando o outro. Isso são pedras que impedem com que a gente olhe em profundidade. Não existe outro caminho senão conhecer para proteger e preservar. Precisamos conhecer para poder atuar. Então, falamos ontem de falas rudes. Por exemplo, no meu Facebook, eu tive um pouco de paciência e de tempo para ler os comentários que foram feitos da minha postagem crítica que eu fiz da saída do nosso presidente às ruas, né? Eu fiz uma postagem. Existem alguns assuntos que bombam no Facebook, né? Então eu pus esse assunto, bombou. Mas bomba com tudo, né? Bomba, palavras bomba, palavrões, um xingando o outro no Facebook. Ai. Pessoas que me seguem, não sei por que me seguem, né? Tudo bem que eu estou tornando público o Facebook, eu abri e aí fico vendo um xingando o outro, né? E pessoas que na forma de se criticar a postagem que a gente faz, elas te agridem. Entendo que é um mecanismo de defesa. E é isso que eu gostaria de refletir com vocês. São pedras, mas ao mesmo tempo eu tenho que olhar em profundidade essa pedra, né? São pessoas, são seres humanos. Como é que eu olho em profundidade e vejo onde estão essas pessoas? O que está pegando nessas pessoas? Que tem todo o direito de se manifestar, né? São seres humanos, não são robôs. São seres humanos em que estão num processo que possivelmente também todos estão com certas inseguranças nesse momento, né? Agora, a forma da gente manifestar, será que a gente não consegue colocar nossos pontos de vista sem agressão, sem agredir, num espaço público como esse, sem usar palavrões, pelo menos, um xingando o outro? Eu comecei a rir, falei, nossa, que coisa, né?
Aí, esta monja aqui de novo foi para o dicionário se divertir um pouquinho com a palavra pedra, né? Por quê? Nós temos que desconstruir conceitos. Como? Desconstruir a noção de pedra. Aquela pessoa que te agrediu com uma pedra, né? Aliás, tem até uma passagem para os cristãos no Evangelho, atire a primeira pedra, quem nunca fez, quem nunca isso, quem nunca aquilo, né? Na verdade, como é que eu uso a minha agressividade, a minha violência, a minha rejeição? Mas a pedra é um nome popular para rocha. Rochas, né? É como a nossa calota, a nossa parte do planeta mais resistente é formada, são as rochas. Olha que bonito. Pedra ou calhau, mas é termo popular para rocha. É um mineral. A rocha é um mineral, uma camada sólida da Terra que compõe a nossa litosfera, constituída por rochas. Nosso ambiente geológico é composto por rochas, vários tipos de rochas. Aí eu pergunto a vocês, como pergunto a mim mesma também, quais são as minhas camadas geológicas, as minhas pedras, as minhas resistências, mas a minha constituição, o meu solo. Nós temos a pedra e a rocha, nos dá solidez, mas desde que ela não nos impeça de olhar em profundidade, desde que a rocha, a pedra na nossa vida não nos obscureça a visão em profundidade e desde que eu não a use para atacar as pessoas. Como que eu lido com as minhas rochas? Como que eu lido com os meus minerais? Olha que incrível isso. Nós estávamos falando ontem de interação e de entrega, né? O mineral é um corpo natural, sólido e cristalino, resultado da interação de processos físicos químicos. As rochas, as pedras são constituídas por processos físico-químicos de interação. E eu pergunto a vocês, as nossas ideias, os nossos pensamentos, imaginem como interação de processos físicos químicos a nossa mente. É isso, orgânico, né? Orgânico. O que está falando aqui o Celso? Para ficarmos na água, monja. Calhau é a denominação de onda grande. Ó, que legal! Calhau é a denominação de onda grande. Pois é, um outro nome para pedra. Não é incrível, Celso? Incrível. Então, vejam só. Nós somos seres humanos orgânicos. Nós somos resultados de sinapses neurais, de nossa educação, né? Nós temos uma psique, essa psique gera emoções, temos todo um equipamento hormonal, orgânico, somos estimulados, o que vem de fora a gente reage, né? Serotoninas e tal, a gente gera uma porção de movimentos químicos dentro de nós, químicos físicos, né? Então nós somos esse ser humano em movimento. Aí, devagarinho, também nós vamos por diversos estímulos na nossa infância, experiências, nós vamos criando resistências, que acho que na psicologia tem uma palavra assim que é do Anéis de Reich, eu não sou da área da psicologia, nós vamos criando campos de resistência. Até que a gente não percebe, esse campo de resistência vai constituindo as rochas, as pedras internas, né? E a gente vai se dessensibilizando, mas se sensibilizando para o outro lado. Nós vamos ficando harmonicamente desequilibrados, desarmonizados, né? Então é importante olhar que pedras me constituem, elas me ajudam no meu caminho ou essas pedras me machucam e fazem com que eu machuque o outro, né? Então, processos geológicos, e nós somos minerais. A nossa coluna vertebral, de que forma é constituído os nossos ossos, a nossa carne. Nós somos orgânicos. Só que a nossa mente, ela produz pensamentos, produz emoções, nossas sensações.
E aí nós vamos constituindo também atitudes rígidas. É essa a nossa provocação hoje. Mas, se eu não pego essas pedrinhas, né? Essas pedras que estão em nós, aquilo que me impede, se eu não conheço essas pedras, se eu não olho com acolhimento, percebo a partir de quando ela começou a crescer, o trabalho dos profissionais da saúde e da psicologia, né? Da psicologia mental, fundamental. Comentaram hoje para mim que muitos terapeutas estão atendendo demais agora telefonemas ou contatos online, estão dando atendimento. Porque o que está acontecendo? Né? As pessoas estão extremamente inseguras com a questão da Covid, esse isolamento social pegou muita gente, toda a sociedade, todo o planeta, pela insegurança. Tem aqueles que negam. Os que negam essa gravidade é um mecanismo de defesa. Dá para compreender isso. Dá para compreender as reações no Facebook. A gente precisa compreender, gente. Nós não somos iguais. São mecanismos de defesa. As pessoas estão inseguras. É uma manifestação de insegurança de uma outra forma, né? Só que compromete todo um processo de mobilização que comprometeu já comprometeu. As pessoas relaxaram com os exemplos que ocorreram. Relaxaram, mas o número de mortes aumentou. Tudo bem, né? Ontem eu estava conversando com a minha mestra, a gente tem a questão, pessoas falam, é um psicopata, é uma psicopata. Gente, existe a psicopata social. Né? São pessoas que não se colocam no lugar do outro na sua condição de sofrimento. Ou porque pessoas que não passaram por isso na sua família. Ou passaram por isso na sua família, odiaram tanto e ficaram tão revoltadas que se atiram. E que usam esses argumentos. Então não dá para julgar. Então a pessoa que critica, eu não digo essas que xingam porque estão muito nervosas, né, tadinhas? Estão chateadas, estão nervosas. Nada, sei lá, que uma boa conversa não possa resolver, né? A gente tem essa coisa da expressão do xingamento, né, da agressão. Quando a gente pratica a meditação ou a gente vai num processo de autoconhecimento, nós vamos equalizando as nossas manifestações. O bacana é isso, né? Que a gente percebe quando a raiva está chegando. Quem pratica o autoconhecimento percebe quando a raiva está vindo, aquele fogo que está acendendo, né? Aí, nossa, eu vou perder o controle, eu vou perder. Respira, segura a onda e perde o controle. Mas aí de novo vai agredir, percebe que está chegando, não, eu não quero dar essa resposta ao mundo, eu não quero, deixa eu ficar quieto, deixa eu sair correndo. Não quero. É uma coisa de treinamento. Devagarinho a pessoa vai lidando com as suas formas de se manifestar. Mas o que eu acho importante é entender isso, né? As manifestações que vêm são resultados de uma série de circunstâncias que esse ser humano está passando. Então essa atitude aparentemente contrária que a gente vê, essas polaridades, nada são do que grande medo dos dois lados, né? E eu pude identificar isso nos comentários no Facebook, aquilo. Mas, como se diz, a gente não pode deixar de falar aquilo que está sentindo e que está pensando. O que a gente tem que fazer é como falar, como expressar. E se vem uma coisa contrária, a gente tem que entender o seguinte, é aquela pedra que surgiu na nossa frente, né? Eu tenho que entender, puxa, é um mineral. É um mineral, é orgânico, é resultado de interações físico-químicas, esse ser humano que vive num contexto social, tem uma perspectiva, vou tentar entender essa perspectiva. Então, essas pessoas, se elas se esforçassem a colocar o seu ponto de vista de uma maneira acolhedora, quem sabe nós não estaremos nos ouvindo muito mais. Por que estou trazendo esse assunto a vocês? Não basta chamar as pessoas de psicopatas, não basta chamá-las de robô, não basta de chamá-las, porque o inverso também pode ser igual. Não existe bonzinho, não existe o bom e o ruim. É isso que a gente tem que parar? Existe o quê? Uma demanda, uma tarefa orquestrada com muita dificuldade, porque muitas mortes estão acontecendo. Existe o dado de realidade, existe o sofrimento que está todo mundo assistindo, né?
Então, as mensagens estão pedindo ajuda, ajuda, ajuda. Eu não posso chegar a falar, não ajude, não ajude, não ajude, se eu estou vendo que está tendo mortes, se eu estou vendo que muito sofrimento. Né? Como é que eu vou dizer, não, faça, faça, faça? Não dá. Então, existe o dado de realidade. Né? E nesse dado de realidade, como é que eu atuo? E quando vem as contrariedades, como é que eu lido com essas contrariedades, com essas rochas? Rocha, aquelas que eu produzo e jogo. Rochas, pedras, aquelas que me impedem no meu caminho. Né? De que forma eu as utilizo? Como um piso sólido e não como arma de ataque. Ela até foi, primeiro machadinho, né? Machado na pré-história, eu acho que era uma rocha presa numa madeira, não era? Então ela como ferramenta, como instrumento, um instrumento de ofício, de trabalho. Então, como é que eu ressignifico as minhas rigidezes, né? Esses meus aspectos que bloqueiam o meu desenvolvimento, como é que eu reconheço isso? Reconheço com amorosidade, vou dizer, nossa, essa composição físico-química, educacional, psicológica que me fez, nossa, que caldo interessante. Eu fiquei uma pessoa meio agressiva na vida, né? Nossa, eu respondo de uma maneira assim, por que eu tô assim desse jeito? Puxa, deve ter acontecido alguma coisa, alguma falha que ficou imprintada. Aí os psicólogos entendem, né? A área da saúde mental compreende bem, né? Como é que eu trabalho isso sem prejudicar, sem me machucar, sem me machucar o outro? Como é que eu lido com isso? E aí a gente tem a maravilhosa oportunidade do isolamento social. Eu comentei com o pessoal de Curitiba, né? Como é que eu estou muito feliz dessa oportunidade do isolamento social, porque eu estou podendo me revisitar, podendo estudar, podendo ajudar as pessoas de uma outra forma. Estou profundamente triste assistindo tudo o que está acontecendo, mas eu estou tentando ressignificar tudo isso e ajudar as pessoas a que a gente possa pensar, a agir e não reagir. Como é que nós, nesse momento, em quatro paredes, gente, nós estamos forçados a revisitar a nossa casa. Em todos os sentidos. Revisitar nossos relacionamentos. Revisitar a nossa organização. Né? Cuidar, limpar a casa. Fazer refeição. Mudar o relacionamento. Sinto maior proximidade com as pessoas, por incrível que pareça. E a enormidade de exemplos que nós estamos vendo de solidariedade. Quanta coisa está acontecendo por conta de uma restrição. Sabe por quê? Porque nós estamos extremamente dispersivos. Sempre numa atitude funcional, de funcionalidade, de executar tarefas. A gente parece aquelas formiguinhas frenéticas, né? Fazendo as coisas. E agora, José? Nós já estamos, eu estou já 30 dias nesse processo, né? E ressignificando, repensando uma série de coisas. Aí, com a alegria de pensar, de compartilhar com vocês a Agenda 2030 das Nações Unidas como um cardápio desafiador, pensamos, puxa, esse cardápio, essas propostas, vida na água, que foi o assunto de hoje, né? Para todos vocês profissionais que estão nos ouvindo, que estão me ouvindo, e outros temas que nós falamos aqui, o que nós podemos desenvolver na nossa vida, no sentido de transformação da nossa vida, da minha vida, da vida de cada um e da sociedade. Esse é o chamamento. A caridade que a gente falou, que foi a primeira perspectiva de como é que eu olho o outro, gente, é ação. É melhorar a qualidade de vida, pensar nas futuras gerações, olhar o seu bairro, olhar seu território, olhar a sua casa com ternura e acolhimento e observar as pedras, né? Para tirar as pedras do caminho, precisamos conhecê-las. Não vai logo dinamitando. Não dinamite ninguém. Todos nós estamos juntos nessa. Todos nós somos pessoas em processo, em desenvolvimento, em transformação. Nada é fixo. E todas essas pessoas, esses comentários que ocorreram no meu Facebook, nós seremos grandes amigos.
Em algum momento seremos grandes amigos e amigas. Precisamos ser amigos e amigas? Talvez não. Podemos ter pontos de vista? Sim, podemos ter pontos de vista diferentes. Mas não há rejeição, mas acolhimento. Eu desejo sim que possamos estar sabendo conversar uns com os outros, acolhendo as diferenças, mas que há muitos pensamentos fixos e discriminatórios, né, que separam as pessoas. Realmente o isolamento social é mesmo uma oportunidade, mais tempo para nos conhecermos e não estarmos sempre a correr, não é? E pior que tem gente correndo dentro de casa mesmo, tá tão agitado, nosso tempo já está acabando, mas tem pessoas que estão andando com o notebook no banheiro, na cama, na cozinha. Então eu vi uma psicóloga comentar o seguinte: marque uma rotina, um horário para tudo, tá, gente? Não vamos ficar tão ansiosinhos assim, tá? Marque o tempo para tudo e você vai aproveitar da melhor forma possível, ok? Então, hoje é sábado, amanhã será comemorado no calendário cristão a ressurreição, né? Onde o corpo supera todos os limites e é plenamente feliz, vamos dizer assim. Então, que essa Páscoa, essa mudança, esse despertar aconteça para todos nós, né? Da sua maneira, segundo a sua religião. E pratiquem zazen, a respiração consciente, que é esse tirar as pedras com suavidade, reconhecê-las e fazer um belíssimo mosaico com essas pedras. Uma belíssima peça bonita, ok? Então é isso. Descansem, excelente sábado e até amanhã. Obrigada.